Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de algoritmos computacionais. Hoje vamos focar-nos no tema programação em sequência. Eu sou o engenheiro António Almeida e hoje vamos estabelecer os alicerces fundamentais da construção de algoritmos. O nosso roteiro de hoje é bastante completo. Começaremos por perceber como os computadores agem, passaremos pelos diferentes tipos de dados e como os gerimos através de variáveis e constantes. Depois mergulharemos nos operadores e expressões aritméticas, comandos básicos, e terminaremos com a representação numérica e a gestão de erros, fechando com exercícios práticos. Nesta aula, o nosso objetivo principal é aprofundar a lógica sequencial. Pensem nisto como a fundação de um edifício. Sem entender como o computador executa instruções passo a passo, não conseguimos construir estruturas complexas. Vamos aprender a lidar com tipos primitivos de dados e como estas peças se encaixam para formar um fluxo de execução rigoroso. Ao final desta sessão, deverão ser capazes de diferenciar tipos de dados como inteiros e reais, utilizar variáveis e constantes com precisão e dominar operadores aritméticos. Mais do que isso, o objetivo é que consigam transformar um problema prático num algoritmo sequencial que funcione de forma lógica e eficiente. Para começar, vamos olhar para as ações dos computadores. O ciclo de vida de qualquer programa segue 5 etapas: a entrada de dados, o processamento pela CPU, o armazenamento em memória, a saída dos resultados e, claro, o controle que garante que tudo acontece na ordem certa. É este ciclo que dá vida aos nossos algoritmos. Os dados são a matéria-prima da programação. No entanto, o computador não adivinha o que um dado significa. Nós precisamos de o classificar. É aqui que entram os tipos de dados primitivos. Eles definem se estamos a lidar com um número, um texto ou um valor lógico, determinando como essa informação será guardada e manipulada. O primeiro tipo é o inteiro. Ele serve para representar números sem casas decimais, como a sua idade ou uma contagem de objetos. Podemos somar, subtrair e até usar a operação mod para encontrar o resto de uma divisão. Um ponto de atenção é o overflow, que ocorre quando tentamos guardar um número maior do que o espaço reservado permite. Já o tipo real é utilizado para valores fracionários ou aproximações, sendo essencial para cálculos científicos ou financeiros. Representamos estes números através de tipos como float ou double. No entanto, devido à forma como o computador os processa internamente, devemos estar sempre atentos a possíveis erros de arredondamento. Para lidar com texto, usamos caracteres e cadeias, ou strings. Um caractere é um símbolo único, como uma letra ou um dígito isolado. Uma cadeia é um conjunto de caracteres, como um nome próprio. Com estes dados podemos fazer operações de concatenação, ou seja, juntar pedaços de texto para formar mensagens completas. O tipo lógico, também conhecido como booleano, é o mais simples, mas um dos mais poderosos. Ele assume apenas dois valores, verdadeiro ou falso. É a base de todas as tomadas de decisão num algoritmo. Usamos operadores como AND, OR e NO-NOT para criar condições que controlam o fluxo do programa. Dominar estes tipos é a diferença entre um código que funciona e um que falha. Usar um tipo errado, como um inteiro para uma média que deveria ser real, levará a resultados incorretos. Lembrem-se, inteiros para contagem, reais para medição, cadeias para texto e booleanos para condições lógicas. Agora, onde guardamos estes dados enquanto o programa corre? Nas variáveis. Imaginem as variáveis como caixas nomeadas na memória do computador. Cada caixa tem um nome, um identificador e um tipo que define que pode lá ser guardado. O conteúdo destas caixas pode mudar à medida que o algoritmo avança. O processo envolve dois passos: declaração e atribuição. Primeiro, declaramos a variável para reservar espaço na memória e definir o seu tipo. Depois, fazemos a atribuição, que é o ato de colocar um valor dentro dessa caixa, por exemplo,
Ao escrever idade igual a 20, estamos a guardar o valor 20 na variável que reservamos. Para dar nome a estas variáveis, temos regras. Devem começar por uma letra, não podem ter espaços nem símbolos especiais e não podem ser palavras que o sistema já usa. Uma boa prática fundamental é dar nomes claros, como média notas, em vez de apenas xlos, para que o código seja legível por humanos. Vejamos este exemplo prático. Aqui declaramos 3 variáveis inteiras, lemos 2 valores, somamos-los e guardamos o resultado na terceira variável. As variáveis permitem que o nosso algoritmo seja dinâmico, processando diferentes valores de entrada para produzir resultados específicos em cada execução. Por outro lado, temos as constantes. Ao contrário das variáveis, as constantes guardam valores que nunca mudam durante a execução do programa. Elas são autênticas âncoras de segurança, garantindo que valores de referência, como a taxa de IVA ou o valor de PI, se mantenham imutáveis e claros no código. As constantes declaram-se logo no início. Uma convenção comum é escrever o seu nome em maiúsculas para as distinguirmos facilmente. No exemplo do cálculo da área de um círculo, fixamos o PI como uma constante, assim prevenimos erros acidentais de alteração de valores fundamentais. Usar constantes traz clareza e segurança. Evitamos os chamados números mágicos, aqueles valores que aparecem no código sem explicação. Se precisarmos de alterar um valor de referência, fazemos-o num único lugar, facilitando imenso a manutenção futura do algoritmo. Entramos agora no motor dos algoritmos, os operadores aritméticos. Eles permitem-nos realizar cálculos matemáticos. Sem eles, o computador seria apenas um arquivista. Com eles, transforma-se numa calculadora poderosa, capaz de resolver problemas de física, finanças e muito mais. Temos os operadores básicos que todos conhecemos: soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas em programação, a divisão tem nuances. A divisão inteira div dá-nos apenas o quociente sem decimais, enquanto o operador mod dá-nos o resto da divisão, algo extremamente útil para verificar. Por exemplo, se um número é par ou ímpar. Tal como na matemática, existe uma hierarquia nas operações. Primeiro resolvemos potências, depois multiplicações e divisões e só no fim adições e subtrações. Se quisermos alterar esta ordem, usamos parênteses. Vejam a diferença no slide. A mesma sequência de números dá resultados diferentes, dependendo da prioridade definida pelos parênteses. Aqui temos exemplos consolidados: calcular a idade subtraindo anos, tirar a média aritmética de 4 notas ou usar o modo 2 para decidir se um número é par. Estes pequenos blocos de lógica são a base de qualquer sistema complexo que venham a desenvolver. Quando combinamos variáveis, constantes e operadores, criamos expressões aritméticas. Uma expressão é uma frase matemática que, quando avaliada, resulta num único valor numérico. Esse valor pode ser exibido ao utilizador ou guardado numa variável para ser usado mais tarde. As expressões devem ser escritas seguindo regras sintáticas rigorosas. A precedência matemática é a regra de ouro aqui. Lembrem-se da sigla parênteses, potência, multiplicação, divisão e adição, subtração. O computador avalia da esquerda para a direita quando os operadores têm o mesmo nível de importância. O resultado de uma expressão depende dos seus componentes. Se usarmos apenas inteiros numa divisão inteira, o resultado é inteiro. Se houver pelo menos um número real envolvido numa divisão comum, o resultado será real. Perceber esta distinção é vital para evitar perdas de precisão indesejáveis. Podemos construir expressões compostas para fórmulas mais complexas, como a área de um triângulo, a fórmula de Bhaskara ou conversões de temperatura. Notem como as fórmulas matemáticas tradicionais são traduzidas para a sintaxe do pseudocódigo, mantendo a lógica de cálculo intacta. Passamos agora às instruções e comandos. Se as expressões são os cálculos, as instruções são as ordens de ação. Um algoritmo é, no fundo, uma receita.
Uma sequência de ordens claras, precisas e finitas que dizem ao computador o que fazer em cada momento. Existem 4 tipos fundamentais de instruções: entrada para ler dados, saída para mostrar resultados, atribuição para guardar valores e processamento para realizar os cálculos propriamente ditos. O fluxo sequencial garante que estas ordens são seguidas de cima para baixo. Para escrever bons comandos, devemos seguir boas práticas. Usem nomes de variáveis que façam sentido e organizem a lógica de forma estruturada. Comentem o vosso código para explicar o porquê de certos passos. Um código limpo é muito mais fácil de corrigir e evoluir. Aqui podem ver uma lista de palavras reservadas da LPP, linguagem de projeto de programação. Estas são as peças de Lego que temos à disposição. Cada uma destas palavras tem um significado específico para o sistema e não podem ser usadas para dar nomes a variáveis. Vamos praticar. O desafio é criar um algoritmo para calcular o salário de um funcionário. Precisamos de saber as horas trabalhadas, o valor por hora e a percentagem de desconto. A partir daí, calculamos o bruto, o valor do desconto e, finalmente, o salário líquido. Aqui está a solução. Reparem na estrutura, declaração das variáveis, leitura dos dados de entrada, cálculos sequenciais onde o resultado de uma linha é usado na seguinte e, por fim, a escrita dos resultados. É um exemplo clássico de fluxo sequencial puro. Mudando um pouco de perspectiva, vamos falar de representação numérica. No fundo, os computadores só entendem zeros e uns. Tudo o que vemos, fotos, textos, números, é convertido para binário. Compreender isto ajuda a perceber porque existem limites e erros de precisão nos sistemas digitais. Embora o sistema decimal seja o nosso padrão humano, na computação lidamos frequentemente com binário base 2, o octal base 8 e o hexadecimal base 16. O hexadecimal é particularmente comum para representar endereços de memória e cores de forma mais compacta que o binário. Como convertemos um número decimal para binário? Usamos o método das divisões sucessivas por 2. O segredo é ler os restos das divisões na ordem inversa. No exemplo, o número 13 transforma-se em 1101. Podem ver no pseudocódigo como automatizamos este processo usando os operadores div e mod e os números negativos. Os computadores usam o complemento de 2, invertemos os bits do número positivo e somamos 1. A grande vantagem técnica deste método é que permite que o hardware use o mesmo circuito para somar e subtrair, simplificando imenso a arquitetura do processador. Para números reais, usamos a norma IEEE 754 de ponto flutuante. Um detalhe crítico: nem todos os números reais podem ser representados de forma exata. Por isso, ao comparar números reais num algoritmo, nunca devemos usar a igualdade direta, mas sim verificar se a diferença entre eles é menor que uma pequena tolerância. Mais um exercício: como converteria um número 10 para binário sem usar ciclos loops? Vamos tentar desenhar este fluxo de forma puramente sequencial, passo a passo. A solução mostra o encadeamento de divisões. Dividimos o número sucessivamente e guardamos os restos. Ao imprimir os restos 5 até 1, obtemos a representação binária correta. É uma excelente forma de visualizar a lógica de armazenamento temporário em variáveis. Abordamos agora os erros numéricos. Como a memória é finita, o computador trabalha com aproximações. Isto pode gerar problemas como arredondamento, overflow quando o número é grande demais, underflow quando é pequeno demais para ser distinguido de zero e cancelamento subtrativo. Em sistemas críticos, ignorar estes erros pode ser fatal. O erro de arredondamento acontece porque números como zero tornam-se dízimas infinitas em binário. Ao truncar essa dízima, surgem pequenas sobras. Se somarmos 0,1 e 0,2, o resultado pode não ser exatamente 0,3, por isso a boa prática é usar sempre uma margem de erro, tolerância nas comparações,
Overflow e underflow são os extremos. Se um cálculo ultrapassar o limite máximo do tipo de dado, temos um overflow, muitas vezes resultante em infinito. Se o valor for tão minúsculo que o computador o arredonda para zero, temos um underflow, validar os dados antes e depois do cálculo, é a melhor defesa contra estes erros. O cancelamento subtrativo é um erro subtil, ocorre quando subtraímos dois números muito próximos. As casas decimais significativas acabam por se cancelar e o que sobra tem um erro relativo altíssimo. A solução passa muitas vezes por reorganizar matematicamente a fórmula para evitar essa subtração direta. Vamos aplicar estes conceitos de erro numa equação quadrática. Dependendo dos valores de a, b e c, os erros de precisão podem afetar o cálculo da raiz e do delta. Testem com valores grandes para ver como o algoritmo se comporta. Aqui está a solução clássica em pseudocódigo. Calculamos o delta e depois aplicamos a fórmula de Bhaskara para encontrar x1 e x2. Este é um exemplo perfeito de como a precisão da função raiz e o armazenamento de delta são fundamentais para um resultado correto. Para terminar, lembrem-se que estes erros não são apenas teóricos. Temos casos históricos graves. O míssil Patriot falhou por erros de arredondamento de tempo. O foguetão Ariane 5 explodiu por um overflow de conversão. E a Intel teve de substituir milhões de processadores por um erro de divisão. Programar com rigor é uma questão de responsabilidade. Para quem quiser aprofundar estes temas, deixo aqui a bibliografia de referência. O livro de Manzano é excelente para a lógica de programação, enquanto o Corman e o Sedgwick são as bíblias dos algoritmos a nível mundial. Consultem também as obras sobre métodos numéricos para entender melhor os erros de representação. Chegamos ao fim da nossa sessão. Alguma dúvida sobre tipos de dados, variáveis ou representação binária? Estou disponível através do e-mail e contacto apresentados no slide. Pratiquem os exercícios e vemo-nos na próxima aula. Obrigado pela vossa atenção.